Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Que alegria poder cumprimentar você com a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus e desfrutarmos de mais um momento de comunhão com os céus e também em comunhão com a Igreja do Senhor que está sendo representada na sua ilustre pessoa. Deus em Cristo te abençoe de um modo muito especial. Espero que o cuidado de Deus esteja sendo contínuo ao seu favor, a favor da sua família. E eu creio que Deus tem nos dado momentos de reflexões, de meditação na palavra, onde estamos crescendo tanto na graça quanto no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Bom, na segunda-feira passada, no nosso culto de ensinamento na congregação em Bairro Alto, nós começamos uma ministração com o tema Pão, Vinho e Azeite. Nos baseamos no capítulo 2, versículo de número 24 do livro do profeta Joel, onde o Senhor Deus prometeu ao seu povo estar fazendo com que as eiras sejam enchidas de trigo, os lagares sejam transbordantes, tanto de vinho quanto de azeite. E nós estamos procurando trazer uma aplicação para esta palavra, visto que nós somos hoje o Israel de Deus, conforme disse o apóstolo Paulo. Nós trabalhamos sobre a representação à luz da Bíblia do pão, e nós falamos que o pão, ou a farinha, ou o trigo, na Bíblia representa a provisão, representa o suprimento, representa o milagre, a própria palavra de Deus é representada no pão, a restituição também é representada pelo pão nas Escrituras ou pela farinha. E nós podemos, assim, extrair lições grandiosas e gloriosas. Por exemplo, quando nós observamos o segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 38 até o 41, nós vemos que havia um veneno sido inserido numa panela, o que estava trazendo dor de estômago, náuseas na vida de alguns dos servos do Senhor que estavam trabalhando com Eliseu na escola de profetas. Aí Deus usa a vida do profeta Eliseu para colocar farinha naquela panela e todo mal, toda maldição foi repreendida. Deus já havia usado a vida do profeta Eliseu para repreender a maldição daquelas águas que eram amargas, de acordo com o capítulo 2, versículos 19 a 22. Toda a amargura da água em Jericó foi retirada por uma palavra profética e a oração do homem de Deus. Desta feita, Deus está usando Eliseu para estar retirando todo tipo de maldição que estava naquela panela. Isto significa dizer que a palavra de Deus também é poderosa para repreender toda e qualquer maldição contra a nossa vida, seja através de palavras, seja através de atos ou atitudes, seja através de uma obra maligna. Toda maldição pode ser repreendida pelo poder da palavra de Deus. Paulo escreveu que Cristo nos libertou de toda a maldição da lei. Mas eu gostaria de estar enfatizando o poder da palavra. Eu poderia falar do suprimento, pensando em José, porque suprimento fala de ajuda, suprimento fala de abastecimento, suprimento fala de aprovisionamento da parte de Deus. Ou seja, quando nós pegamos a vida de José, nós vemos que durante aquele período de fome, de escassez no Egito de 7 anos,
Deus usou a vida de José com a sabedoria administrativa sobrenatural, diferenciada, que José fez um estoque, José fez uma reserva, José teve um acúmulo de alimento, qual serviu para ele estar gerenciando toda a nação do Egito através da provisão de Deus por meio da sua sabedoria. Podemos pensar também no suprimento, e quando nós pensamos na palavra como suprimento, nós podemos pensar no socorro, na assistência, no amparo, no acrescentar da bênção de Deus, conforme nós podemos ler no livro do profeta Isaías. Tem uma palavra tão linda no profeta Isaías, capítulo de número 33, que eu gostaria de ler para você estar observando. Olha o que diz o versículo 16: Este habitará nas alturas, as fortalezas das suas rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Veja Deus fazendo uma promessa de suprimento, afirmando que o seu pão não vai faltar, o seu pão será dado e a sua água será certa. É aquela palavra também descrita pelo próprio Deus através de Moisés em Êxodo 23 e 25, quando o Senhor prometeu abençoar o nosso pão, abençoar a nossa água e tirar do meio de nós toda a enfermidade. E eu espero que isto seja uma realidade na sua vida, em todos os sentidos, ok? Mas eu gostaria de falar com exclusividade sobre o pão. Gostaria de aplicar uma palavra de Deus com base em parte da história de Elias, o profeta de Deus. E eu gostaria de trabalhar a vida de Elias, a qualidade, a virtude que ele teve de viver em intensidade uma comunhão com Deus. E pensando em 3 estágios na vida de Elias, em que Deus lhe sustentou com o pão. Quando ele esteve no ribeiro de Querite, Deus usou corvos para lhe providenciar o pão. Quando ele esteve na cidade de Serepta, 150 quilômetros longe de Querite, ele também foi sustentado, podemos assim dizer, com um pão ou com um bolo, conforme o texto na sua linguagem literal. Também fala de trigo, fala também da farinha. E no 3º estágio nós vamos perceber que ele está no deserto e ele é sustentado por um anjo do Senhor que também lhe serve com pão. É claro que daí não é um pão terreno, é um pão celestial, um pão quente, cozido na brasa, e ele é servido pelo anjo do Senhor. Então eu gostaria de trazer uma temática para nós estarmos trabalhando com base na história do profeta Elias, e nós vamos falar sobre o tema Andando com Deus em tempo de fome. Tem muita coisa boa para Deus revelar aos nossos corações, e eu quero compartilhar esta palavra e na sequência orar com você e por você, e juntos seremos edificados. Observe que o texto sagrado no 1º livro dos Reis, capítulo 17, veja que a Bíblia vai falar a partir do versículo 1 sobre o surgimento de Elias. Agora veja, eu vou destacar alguns versículos onde nós temos a palavra pão, ou nós temos a expressão farinha, que não é, da onde vem ou é feito o produto, né, do pão. Vamos lá. O versículo 4 diz assim: E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite,
que está diante do Jordão. Versículo 6, olha que interessante. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Percebe que aqui nós temos a descrição da primeira fase da operação de Deus, do enviar do pão para suprir as necessidades, para estar trazendo a provisão, fazendo um milagre na vida do profeta Elias. Bom, a gente sabe que nos dias do profeta Elias, a nação de Israel estava caminhando em direção do caos, porque os pobres estavam ficando mais pobres, os fracos estavam sendo oprimidos, os legisladores estavam destilando venenos e fazendo leis que havia muita opressão ao povo, principalmente aos mais fracos, aos mais pobres, e nós percebemos que o monarca, o governante, a autoridade maior em Israel era simplesmente o que a Bíblia chama de pior rei de Israel. Estou fazendo menção de Acabe. Acabe foi um homem muito perverso, muito ímpio, e para piorar, ele casou-se com uma mulher autoritária, idólatra e assassina. Ele casou com Jezabel. Agora, Deus faz com que neste cenário de perversão, de idolatria, de apostasia, Elias surge neste momento. Elias aparece e no meio de tanta calamidade, no meio de tanto caos, no meio de tanta crise, Elias é abastecido pela presença de Deus. E Deus é a fonte inesgotável e nós podemos ser supridos nele, supridos por ele e fortalecidos pelo poder da sua presença. Não está sendo diferente nos nossos dias, dos dias de Elias. Também estamos vivendo em dias de calamidade, em dias de caos, em dias de pandemia, em dias de muita injustiça social, em dias em que muitas das nossas autoridades no Palácio do Planalto, na Câmara Federal, no Senado, bem como também o próprio Supremo Tribunal Federal, estão, parece que, bagunçando com a nossa Constituição. Então nós precisamos nos fortalecer em Deus como igreja, porque só Deus para nos sustentar em meio a esta crise. E Deus levanta Elias para que ele estivesse indo até o palácio de Acabe com uma autoridade muito específica e sobrenatural. Ele vai até a corte real dizer uma palavra da parte do Senhor. O interessante é que Elias, ele sai de um lugar obscuro, ele sai de um lugar desconhecido. A Bíblia diz que ele era simplesmente de um lugar chamado Tisbé, o colocando como Tesbita de Gileade. É a única informação que nós temos, mas não há facilidade para encontrar esta região Tisbé se você procurá-la no mapa. Então veja que Elias surge sem título, sem diploma, sem referência, sem uma projeção social, demonstrando que quando Deus decide usar o ser humano, é Ele quem levanta quem Ele quer, mesmo se for um anônimo, Deus tem o poder de levantar. Deus não está preocupado se nós temos diplomas ou quantos diplomas nós temos. Deus não está preocupado com os nossos status sociais, qual é a nossa projeção diante da sociedade. Deus está procurando um homem que queira andar com Ele, uma mulher que queira andar com Ele, porque quem vive na presença de Deus tem
privilégios e autoridades concedidas por Deus. O que eu acho lindo é que o profeta Elias diz Tiago no capítulo 5, versículo 17, que ele era um homem semelhante a nós. Por isso que a Bíblia não esconde o momento em que Elias teve medo, o momento em que Elias viveu a solidão, o momento em que Elias se sentiu deprimido, o momento inclusive que Elias chegou até pedir a morte. E tanta fragilidade que ele tinha, comprovando que ele não era um super crente, um super espiritual, mas era um homem que não se ausentava da presença de Deus. Pode observar no versículo 1 do capítulo 17, no capítulo 18, versículo 15, que é dele a expressão: eu estou na presença de Deus, segundo a palavra cujo a presença eu estou, segundo a palavra de Deus em que eu estou na sua presença. Então veja que Elias era um homem que estava em constante comunhão com Deus. E o que ele fez no capítulo 17? O que ele fez segundo Tiago 5, 17 e 18? Veja que Elias, ele pôde abrir e fechar os céus através da sua oração. Por 3 anos e 6 meses não caiu sequer orvalho do céu, e Elias disse, segundo a minha palavra. E ele fecha o céu, põe a chave no bolso e de fato não choveu durante 3 anos e 6 meses. Aí a Bíblia diz que no capítulo 18 e Tiago 5, versículo 18, quando eu digo capítulo 18, estou me referindo ao 1 Reis, a Bíblia vai dizer que ele ora a segunda vez, os céus se enegreceram e a terra então recebeu uma abundante chuva. Então veja que ele que decidia quando abria e quando fechava os céus, porque ele conhecia Deus na intimidade. Agora veja que interessante que o capítulo de número 17 vai nos dizer que ele foi enviado por Deus ao ribeiro de Querite, ou seja, o Deus que o havia levado ao palácio, agora ordenou para que ele fosse se retirar por um tempo, se esconder por um período. Ele vai orientado por Deus a um lugar ermo, a um lugar de refúgio, a um lugar que eu poderia chamar de esconderijo da solidão, onde ele vai ficar tão somente com a companhia dos corvos. E a Bíblia me faz entender que Elias foi até o Querite para ele ser treinado por Deus. Ele estava fugindo, sim, da fúria do rei. Deus estava o protegendo naquele lugar, mas simultaneamente Deus também estava o treinando para uma grande obra. Eu quero dizer para você que nesses dias que nós estamos de isolamento, nesses dias que nós estamos de distanciamento social, nós precisamos aprender com Deus. Vamos treinar, vamos orar mais, vamos consagrar mais, vamos ler mais a nossa Bíblia, vamos buscar mais a intimidade com Deus. Estamos nos protegendo da fúria do coronavírus, mas também estamos sendo treinados por Deus. O inimigo está furioso e a morte está ceifando milhares de pessoas, mas eu creio que Deus continuará guardando a minha vida e a sua vida, e o Senhor vai nos preparar para uma obra maior, mais ampla e mais profunda. Eu entendo então que Deus é aquele que trabalha em nós, Deus trabalha sim por nós e Deus também trabalha através de nós. Veja que
Elias, antes de prevalecer diante do público no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal, ele foi convidado por Deus para passar um período de isolamento, para ser treinado no secreto, ele e Deus. E aí eu lembro de Mateus capítulo 6, versículo 6, quando Jesus disse: fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tem um hino que está cantando com muita frequência em nossas igrejas, que diz: fecha a porta do teu quarto e ora. Oh, glória a Jesus! Deus está falando conosco. Então veja que Elias, quando esteve no Querite, somente com a companhia dos corvos, ele estava aprendendo a depender única e exclusivamente do Senhor. O Espírito de Deus tem me feito entender que este tempo em que estamos sendo provados por conta desta pandemia, Deus está ensinando para muitos de nós a depender dele. Pode perceber que diante da fragilidade que esta pandemia tem gerado e provocado na nossa vida em vários setores, nós precisamos mesmo depender do Senhor. Nós estamos percebendo que as nossas conquistas, os nossos feitos não servem para muita coisa, senão para nós estarmos colocando diante de Deus e dizendo: eu preciso de ti. Se o Senhor não me der sabedoria, eu não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei como resolver os problemas provocados pelo Covid-19. Então, Elias, ele, em obediência a Deus, ele vai até o Querite, sem questionar, sem discutir com Deus. Ele tão somente obedece e demonstra confiança, ciente de que quem está no controle de todas as coisas não é Acabe. Quem está no controle de todas as coisas não é Jezabel. Quem está no controle de todas as coisas é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quem está no comando da nossa nação, quem está no comando de todas as coisas não é o espírito de Jezabel, não são as autoridades governamentais, embora as respeitamos, entendendo que foram instituídas em cada cargo pela permissão ou a direção de Deus. Contudo, quem está no controle e vai permanecer no controle é Jeová. Elias esteve isolado no ribeiro de Querite. Agora, ele compreendeu que o ribeiro de Querite não era sinônimo de fracasso. Então, o fato de a gente estar se isolando, se distanciando, não é sinônimo de fracasso. É um treinamento de Deus, entenda isto. O fato de você estar sendo isolado por um período de tempo não é fuga para muita gente, mas é um refúgio que Deus está permitindo para você se fortalecer em Deus. Entenda que não é sinal de derrota o que está acontecendo, mas é uma faculdade, uma pós-graduação que o Espírito Santo está te conduzindo para instruir e orientar a sua vida. Mas perceba, o versículo 7 vai dizer que passando alguns dias, o ribeiro secou, pois não havia chuva na terra. E aí? Quando o ribeiro seca, o que fazer se o ribeiro secou? Se a crise está te encurralando, o que você vai fazer agora? Se a dor está fuzilando o teu peito, a dor por conta de algumas perdas,
de algumas situações adversas, o que você vai fazer agora? Se a enfermidade tem nocauteado o teu corpo físico, o que fazer diante de uma enfermidade que de repente você não vê a medicina conseguindo a cura? O que fazer se o casamento está sendo sacudido por um grande terremoto? O que fazer se a tua vida financeira está entrando em colapso? A tua empresa está balançando por conta desta pandemia e suas consequências. Esta é a hora de você manifestar a confiança no Senhor, o teu Deus. Agora veja que há um segundo estágio. Deus treina Elias sozinho no ribeiro de Querite, mas veja que Deus aumenta o estágio da provação, o conduzindo até a cidade de Serepta. A palavra Serepta quer dizer fundir, refinar. É como se fosse o cadinho de Deus, o lugar aonde Deus vai estar consumindo toda a impureza da vida de Elias, o derretendo e o moldando, o moendo, antes de usá-lo com poder e com graça e com autoridade. No Querite, Deus ensinou Elias a aprender e a se despojar de toda e qualquer vaidade humana, o deixando isolado. Agora, em Serepta, Deus vai estar lapidando um pouco melhor a vida do profeta, para que ele então viesse a ficar um pouco mais fortalecido e preparado para o uso do seu Senhor. Me entenda, por favor, talvez você está passando pela fornalha da provação. E esse tempo tem sido um tempo em que a fornalha da tua prova está sendo aquecida, mas eu venho como servo de Deus dizer para você que você não vai ser queimado, você não vai ser consumido pelo fogo da provação. A única coisa que vai se queimar vai ser as amarras, vai ser as cordas que estão te prendendo, vai ser o embaraço, porque eu digo uma palavra profética ao teu respeito, que dentro desta fornalha estará contigo o quarto homem, o Senhor dos exércitos vai caminhar contigo dentro desta fornalha. O interessante é que Deus diz: Elias, já que o ribeiro secou, eu quero que você vá agora até a cidade de Serepta. Olha aqui para mim. Elias teve que andar 150 quilômetros, saindo de Querite. Ele tem que atravessar todo o território de Israel. Preste atenção. Ele estava sendo procurado em Israel, vivo ou morto. E aí Deus manda ele ir para Serepta, cruzando o território de Israel. Mas que doidura é essa? Elias foi provado na sua fé. Ele tinha mesmo que confiar que o Senhor é o guarda de Israel, que não dorme, não tosqueneja, e estará com ele mesmo se ele estivesse tendo que passar por um grande exército. Veja que Elias compreendeu e vivenciou o cuidado pleno de Deus. Deus falou com ele que ele iria ser sustentado agora não por garçons voadores, como o caso dos corvos, mas Deus disse: eu vou usar uma mulher pobre, eu vou usar uma mulher viúva, porque Deus, irmãos, Ele é um Deus que faz surpresa para a gente, da onde a gente nem imagina ou menos imagina. É a fonte que Deus usa para nos abençoar e mandar a bênção chegar na nossa vida. E eu glorifico a Deus, porque Elias procurou estar no centro da vontade de Deus. Deus não faltou com a provisão que Deus havia prometido e conforme Ele havia prometido. Veja que a mulher viúva
Na sua mente, ela iria fazer a última refeição, comer juntamente com o seu filho e morrer. Mas aquela mulher, por causa da obediência do homem de Deus, ela conheceu o Deus dos céus na sua cozinha, e a fome teve que bater em retirada da sua cozinha, porque a farinha da panela não se acabou e nem a botija de azeite teve falta de azeite por causa da palavra do homem de Deus. Ei, Deus vai se revelar na tua cozinha, irmã. Deus vai se revelar na tua sala, no teu quarto, na tua despensa, na tua lavanderia, na tua garagem. Você vai ver a manifestação de Deus até dentro do seu banheiro. Você vai ver Deus se manifestando, se revelando. Ei, no terreno da sua casa, no seu apartamento, dentro do seu carro, Deus vai se revelar. Deus vai se revelar na empresa onde você trabalha, no setor onde você desenvolve suas habilidades. Deus vai se revelar dentro daquele Uber, dentro daquele táxi, dentro do ônibus. Aguarde uma revelação e uma manifestação da presença de Deus, porque quando nós estamos na obediência, Deus se revela ao nosso favor, aonde nós precisamos da sua intervenção. A verdade é, mesmo com o milagre de Deus, da provisão na casa daquela viúva, a Bíblia diz que a situação se agravou. O filho da viúva, diz o versículo 17, no capítulo 17, que ele adoeceu. E a doença se agravou a ponto dele chegar ao óbito. E para piorar a situação, a viúva colocou a culpa em Elias. É isso que você lê a partir do versículo de número 17. Mas olha o homem de Deus, a sua segurança e a sua confiança no Todo-Poderoso. Por isso que eu digo, andar com Deus no tempo da fome, você vive o milagre da provisão, mas também vê o sobrenatural de Deus acontecendo. O impossível se torna possível, o incrível é crível, aleluia, e Deus é exaltado e honrado. Sim, é exatamente isto que aconteceu. O incrível se tornou acreditável. Ele creu, viveu o sobrenatural de Deus. Veja que ele se compadece do menino, sente a dor do menino, coloca seus olhos com intensidade, abrindo seu coração para Deus, derramando o seu coração diante do Senhor. Ele ora com intensidade, ele ora com fervor, e a Bíblia vai nos dizer que ele entrega o filho para aquela mãe que estava em desespero, não morto, mas ele entrega o filho vivo. E aquela mulher deu testemunho dizendo no versículo 24: agora eu sei que tu és homem de Deus, e a palavra de Deus na tua boca, ela é verdade. Oh, aleluia! Oxalá, oh, quem me dera que o Senhor me faça vivenciar o sobrenatural, ser um portador do sobrenatural. E eu creio que eu estou agora falando pelo Espírito. Haverá um milagre sobrenatural na tua vida. O impossível se tornará possível, porque para Deus não existe causa perdida. Ele vai agir de maneira sobrenatural ao teu respeito, a respeito da tua família. Alguém da tua casa que está numa situação de perdição, o Espírito
Espírito do Senhor vai operar um milagre, vai trazer libertação, vai trazer transformação, vai trazer restauração, vai trazer a vida espiritual, vai restaurar a comunhão com Deus, em nome do Senhor Jesus. Para nós terminarmos, permita-me falar sobre o terceiro estágio de um homem que andou com Deus em tempo de fome. O terceiro estágio é muito mais surpreendente do que o primeiro e do que o segundo. Veja que Deus mandou pão para Elias no primeiro estágio, através de garçons voadores, os corvos. Veja que Deus mandou pão, farinha, comida para Elias no segundo estágio, usando uma simples viúva. Não menospreze as pessoas simples, porque a Bíblia diz em Zacarias 4:10 que nós não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. Isto significa dizer que não podemos desprezar nem aquelas pessoas, por mais simples que sejam, pois a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem, e Deus usa quem quer, quando quer, na hora que quer, para que ninguém se glorie, a não ser glorifique e exalte ao nome do Senhor. Agora olha o terceiro estágio. Ele continua andando com Deus em tempo de fome, mas veja que a Bíblia vai dizer que Elias, no terceiro estágio, ele vai para o deserto. E veja que o versículo 4, agora eu estou no capítulo 19, depois de ter vencido no capítulo 18, uma grande batalha no Carmelo, fazendo fogo descer do céu, no capítulo 19 ele está depressivo. A Bíblia diz que o diabo é ardiloso nas suas estratégias, e Satanás usa métodos variados e nunca desiste de nos atacar. Então ele ataca Elias, e desta feita ele vem com a mensagem através de Jezabel, dizendo que ele morreria no dia seguinte, do mesmo jeito que ele havia matado os profetas de Baal e aqueles que serviam à mesa de Jezabel. A Bíblia diz que Elias temeu, e o texto diz que o gigante de Deus passou por uma provação intensa, mesmo vivendo os extraordinários de Deus em diversas fases anteriores. Agora a mente de Elias fica confusa, os seus pensamentos ficam perturbados, e talvez é o que está acontecendo com você em meio a essa pandemia. Você está em confusão, em conflito mental, teus pensamentos estão distorcidos e equivocados. Talvez você não está seguro mais da companhia e da presença de Deus na sua vida, e talvez você está se esquecendo que Deus está no controle. Eu preciso dizer para você, Deus continua no controle mesmo nesta calamidade, mesmo neste caos, mesmo nesta adversidade, mesmo nesta crise pandêmica. Deus continua no controle de todas as coisas. Eu preciso afirmar a você que Deus, Ele vai continuar ao seu lado, mas não vai ser bom você se isolar. Não vai ser bom você se isolar por causa do medo, por causa desta agonia, por causa desta incerteza, por causa desta insegurança. Eu preciso ajudar você a entender que há isolamentos que Deus permite, é Ele quem nos retira. Mas veja que este segundo isolamento não foi Deus que permitiu. Aliás, Deus até permitiu, mas Deus não estava conduzindo Elias nessa situação, pois o texto diz que ele mesmo entrou no deserto. Há situações que nós mesmos somos culpados, há circunstâncias que nós a provocamos, há vales que nós entramos
por nossa própria conta, por nossos próprios equívocos, e foi isto que aconteceu com Elias. E Elias se isolou de tudo e de todos, encontrando um pé de zimbro, deitando ali e pedindo para si a morte. Não é este o caminho, não é este o caminho. Deus está dizendo: você está precisando de pessoas, você está precisando de ajuda, você precisa de Deus, mas o ser humano também precisa de pessoas, e tem pessoas de Deus para te ajudar. Tem homens de Deus, tem mulheres de Deus para orar por você, tem profissionais da área da saúde que Deus pode colocar no teu caminho para te orientar, para te escutar, para te ouvir, para você desabafar e receber o apoio, o suporte, a graça, a orientação necessária. Então, em nome de Jesus, não se entregue à depressão. Em nome de Jesus, não se entregue a esta situação de medo, porque o pânico pode bater a porta do teu coração e você ficar apavorado e apavorada por conta desta calamidade. Você precisa ser fortalecido, e eu vejo pelo Espírito que alguém que está esgotado, esgotada fisicamente, emocionalmente, está me ouvindo e Deus está me usando. Eu quero renovar as tuas forças, eu quero te curar, eu quero libertar e transformar você, eu quero mudar a tua maneira de pensar, eu quero mudar a tua visão, eu quero abrir os teus olhos. Você precisa entender que você não está sozinho, você não está sozinha, tem alguém orando por você, tem alguém ajudando você, talvez você não percebeu, tem alguém que também está lutando, tem alguém que também está passando pela mesma situação e não se dobrou e não vai se dobrar. Por isso, eu quero, em nome de Jesus, orar com você, porque quando Elias pediu a morte, Deus não lhe atendeu, porque esse tipo de oração Deus não atende. Vou dizer, esse tipo de oração Deus não atende, não, Deus não atende. Deus não quer que você peça a morte, Deus não quer que você pense em retirar a sua vida, Deus não quer que você pense ou fique com esse pensamento distorcido que as coisas irão piorar ainda mais e que você vai ser um derrotado, uma derrotada. Não, tira isso da sua cabeça. Deus manda eu te dizer que Ele tem uma obra gigante na sua vida e o poder de Deus vai se manifestar. Foi naquela situação em que Elias se entregou a uma depressão que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, mandou agora não um garçom voador, não mais uma viúva estrangeira, mas a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, porque tem situações que a necessidade é mais urgente e nós estamos precisando de um sobrenatural. E talvez seja o teu caso. Você está precisando de um sobrenatural de Deus. E Deus está mandando eu dizer que Ele vai fazer o sobrenatural. Ele vai operar um milagre. E o anjo veio com pão quente da brasa, da padaria de Jeová, uma botija cheia de água, e o anjo disse: Elias, levanta, come e bebe, porque longo será o teu caminho. Deus tratou a depressão de Elias, lhe fazendo repousar, descansar e também lhe dando uma boa alimentação. Erga a tua cabeça, se levanta desta situação, saia desse isolamento, volte às tuas atividades, porque Deus está dizendo: o teu caminho será muito grande.
eu tenho um ministério brilhante, você ainda vai passar, aleluia, por alguns lugares exclusivos e específicos. Você vai passar por Gilgal, o lugar da minha salvação. Você vai ter que passar por Betel, o lugar da oração. E eu vou dizer, você vai chegar ainda no Jordão, o lugar aonde eu vou tomar a tua vida para mim. Oh, glória a Deus! Olha aqui para mim, Elias estava sendo ameaçado por uma palavra da maligna Jezabel. O diabo é mentiroso e ele tem lançado setas contra você, mas o Senhor está te dando hoje o escudo da fé para você apagar todos os dardos inflamáveis, as setas malignas. E não é a última palavra do diabo que vai prevalecer, que será a palavra final da sua vida. Não vem da parte do diabo. A última palavra quem te dá é Deus. E ele está dizendo: levanta, come e bebe, o teu caminho será muito longo e eu quero preparar você. Olha aí, isso é para quem tem fé. Eu quero preparar você para o arrebatamento. Glória a Deus. Amém, queridos? Fique com essa palavra. Eu quero orar com você. Me permita orar alguns minutos. Eu sei que o horário desta ministração já passou dos seus 40 minutos. Mas entenda, é uma palavra para te renovar. É um pão quente que está descendo do céu. Eu recebi na madrugada de hoje essa palavra e preparei ela com muito carinho, debaixo de oração, acreditando que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer ao teu favor. Querido Deus, eu te agradeço e te glorifico pela tua bendita palavra. Quero te exaltar, Senhor, por grandes feitos do Senhor na Bíblia, enviando pão ao seu povo. E eu fui direcionado pelo teu Espírito para falar um pouco de Elias, que recebeu o envio do pão de Deus em 3 estágios específicos. Primeiro, o Senhor usou de maneira grandiosa os corvos para mostrar para Elias que a dependência dele e para mostrar para qualquer servo ou serva de Deus que nós precisamos depender não das coisas da terra, mas depender das coisas do céu, não dos recursos humanos, mas dos recursos divinos. E o Senhor nos ensina, quando nós lemos esta passagem que corvo virou garçom, nós podemos aprender que quando nós confiamos em Deus e obedecemos a Deus, o Senhor abre a janela dos céus e manda a bênção sobre a nossa vida. Assim, ó Deus, envia a tua provisão para quem está na tua dependência, para quem está se apegando em ti, dizendo: Senhor, agora é contigo, a minha parte eu fiz, eu obedeci, eu segui a tua orientação, a tua determinação. Então faça o milagre, faça o milagre. Pode ser que tenha alguém que está sendo lapidado, agora não mais no Querite, mas agora em Serepta, o lugar da moenda, o lugar da fornalha, aonde o Senhor aumenta a intensidade da provação, mas essa provação não é para derrota, não é para desgraça, é para glorificação do nome do Senhor, e o milagre vai ser surpreendente e sobrenatural. Vai chegar a provisão, e não só a provisão, mas o extraordinário vai acontecer. A devolução da vida, a vida vai florescer, vai surgir, vai se manifestar. O espírito da morte está sendo repreendido desta casa, desta família, em nome e por amor de Jesus. E Senhor, se tivermos que passar pelo deserto, seja pela direção do Senhor, ou às vezes por uma situação que nós mesmo a provocamos,
o Senhor vai agir neste deserto e preparar banquete no deserto, porque deserto não é para matar crente, deserto é para fortalecer crente. Deserto é para sustentar crente. O Senhor já mostrou em Êxodo 16 e o verso 4 que deserto é lugar de o Senhor abrir a janela dos céus e mandar chuva de pão, provando o teu cuidado para conosco. Então, neste deserto que alguém está passando, eu quero profetizar, haverá abertura dos céus, e vai chover o pão, vai chover a provisão, o Senhor vai mandar a bênção, sim, e o sobrenatural vai acontecer. Livra da depressão, livra, Senhor, deste medo, desta incerteza, desta insegurança, desta ameaça, desta palavra de maldição que foi lançada. Coloca por terra agora e dá vitória, renova as forças, restabelece o ânimo e toma teu servo, toma tua serva, para que o mesmo ande com a sua cabeça erguida e dê testemunho do sobrenatural de Deus. Esse crente vai voltar a viver a alegria da salvação, uma vida de intensa oração, vai vencer a batalha, sim, vai chegar em Jericó para vencer a batalha, vai passar pelo Jordão para também experimentar e desfrutar de um triunfo pleno e surpreendente para a glória de Deus. E nós vamos aguardar o arrebatamento, porque cremos no arrebatamento da igreja. E se não alcançarmos o arrebatamento, só vamos ser tirados desta terra quando o Senhor decidir nos tirar e tivermos cumprido a nossa missão. Por isso eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, em nome e por amor de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amanhã tem mais uma porção e nós voltamos em mais um momento de reflexão, se Deus quiser.